Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou o Felipe Casteluber, sou formado em Educação Física, moro aqui em São Paulo e a minha ideia é que saúde não é só exercício físico, tá? Não é só atividade física que vai influenciar. Existem outros pilares que a gente precisa estar de olho, estar atento, que influenciam na nossa saúde, tá? Tudo isso começou quando eu estava voltando para casa um dia e tava voltando de moto e acabei sofrendo um acidente que eu acabei dormindo na moto. Aí eu comecei a perceber isso, tá? Que não tinha muito mais coisa ligado nesses aspectos. E hoje vamos falar um pouco do técnicas de relaxamento, tá? Então, primeiro, vamos saber o que é ansiedade, né? Ansiedade, o estresse, é o excesso do futuro, tá? É o excesso de pensamentos que a gente tem durante o nosso dia. Existem três tipos de pensamento, tá? O primeiro é aquele chamado de flow, é um estado de total atenção, atenção plena. Então é aquele estado onde você volta todo o seu foco para aquela situação, para aquele objetivo. E a gente fica mais conectado nisso quando é algo que a gente gosta. Ou não, tá? É algo que a gente gosta, mas pode ou não ser ou não benéfico. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes você tá jogando bola, uma partida de futebol, vamos falar que você gosta de futebol, você esquece de comer, você esquece de tomar água, então você fica totalmente focado, você está naquele momento, está ligado. E também ele tem o lado ruim, que é quando você volta toda a atenção, que muita gente faz, séries no Netflix. Então é aquele momento onde você coloca uma série e você começa a maratonar a série. Então você fica vendo o episódio 1, episódio 2, episódio 3. Quando você vê, passou o dia e você não fez nada a não ser ver aquela série. Então você entrou em estado de flow também, vendo aquela série. Foco e atenção total. Tem aquele segundo estado, que é um estado neutro, que é aquele estado onde que a gente vive a maior parte do nosso dia. É um estado que não tem muita consciência. É um estado onde começa a vir muito pensamento. Esse estado é bom, só que a gente tem que saber usar ele, porque é ele que causa a nossa ansiedade. Tá? É esse estado que causa ansiedade, pois ele vem muita ideia, vem muita informação e a gente acaba não sabendo como lidar com todas as informações que a gente recebe, que a gente processa em nossa mente. Tá? Então tem que tomar cuidado com esse processo. Ele é um processo bom. Tá? Tem muita gente até que fala hoje do banho frio. Por que o banho gelado? Porque o banho gelado, ele quebra esse seu estado neutro, que é aquele estado onde você está aqui, você está viajando, pensando em outras coisas. Quando você toma um banho gelado, você quebra esse estado e você entra nesse estado de presença. Tá? Você não consegue pensar em outra coisa, diferente quando você está tomando um banho quente. Que você começa, toma um banho, você fica lá, você deixa o tempo passar, começa a pensar em várias coisas. Dificilmente, se você tomar um banho gelado, você vai ter esses pensamentos. Você quer tomar um banho mais rápido possível e pronto, sair de lá. Por quê? Você está presente, você está alerta no momento. Tá? E o último, a terceira forma do nosso pensamento é aquele pensamento sabotador, vamos dizer assim. É aquela cultura do medo, onde você fica com aquele faço ou não faço, puta, eu não vou fazer porque vão achar isso, vão achar aquilo. Então é aquela cultura onde. A cultura do medo. Você deixa de fazer as coisas com medo de algo. Então a gente tem esses três tipos de pensamento, tá? O pensamento neutro e o pensamento sabotador, eles são ativados quando a nossa base do cérebro está mais ativa. A nossa base do cérebro é uma base mais antiga, mais primitiva. É aquela base onde a gente tem que ficar no estado de alerta. Vamos pensar antigamente, se vem algum leão matar a gente, então a gente tem que ficar a todo momento ligado, pois a gente não sabe o que está nos aguardando. Só que a gente não usa mais isso, a gente não tem necessidade disso, só que o nosso cérebro ainda fica nesse estado de alerta, esse estado de atenção, esse estado mais primitivo. A gente precisa levar ele para um estado de consciência, de atenção plena, tá? De presença. E a gente consegue esse estado como? Com aquele estado de flow, fazendo algum ritual, vamos dizer assim, uma preparação.
Não sei se vocês já viram uma competição de natação, mas ou até mesmo uma concentração, uma luta, quando o nadador, o cara que está fazendo o esporte, ele entra com fone de ouvido, escutando uma música, ele entra concentrado, então ele está lá naquele momento, para ele está focado, toda a atenção voltada para aquele momento, tá? Então uma parte interessante também a gente fazer isso, toda vez que a gente quiser se concentrar, às vezes está fazendo um TCC, está fazendo um trabalho, algo mais importante, é você criar um ambiente para estar mais conectado com aquilo que você vai fazer. Então você vai falar assim, eu vou fazer, hoje eu vou estudar, hoje eu vou trabalhar, estou dando um exemplo, das 10 a meio-dia. Então você vai preparar todo o ambiente para só estudar naquele momento, só fazer a sua atividade. Tá? Então o que você pode fazer? Deixa o celular longe, volta toda a sua atenção para aquele momento. Você vai falar, agora eu vou estudar, esse vai ser o meu momento. Tá? Então se preparar, colocar uma música, fazer um ritual mesmo para você ir para ação. E aí a gente já entra em outro ponto, né? Hoje, no nível de 0 a 10, o quão ansioso você está? De 0 a 10, agora, entendeu? Por quê? O que a gente começa a ver? Existe a causa, existe o efeito, existe o rebote e existe o relaxamento, tá? Então vamos começar com a causa. O que é a causa? É o trabalho. Pode ser um trabalho, um TCC ou trânsito. Isso vai gerar um efeito. O efeito que é? Ansiedade. Você vai ficar ansioso ou estressado. E o rebote? O rebote que é aí que a maioria das pessoas, onde a gente acaba se perdendo. Por quê? O rebote é o que você faz quando está ansioso. Ou você vai fumar, ou você vai comer, e normalmente você não vai comer uma coisa tão saudável. Normalmente a gente busca isso, né? O nosso cérebro busca isso, esse prazer na comida. Então, esse rebote normalmente ele vai comer muito, tá? Tem uma história que é o seguinte: um cara começou a trabalhar no escritório novo, todo dia quando eram 3 horas da tarde, ele descia, comprava um cookie, tomava um café com açúcar e voltava a trabalhar. Aquilo para ele virou automático. Então, todo dia, 3 horas da tarde, ele tinha que levantar de onde ele estava, ele descia lá na cafeteria, comprava o cookie, tomava o café, voltava e estava bem. Só que ele começou a perceber? Que ele não precisava comer o cookie e tomar o café. Ele começou a trocar essa ação dele por simplesmente levantar, tomar uma água e conversar com um amigo. Ficar 10 minutos conversando com um amigo. Aquilo tirava a sensação dele, ele conseguia o alívio, ele aliviava o estresse dele com aquela simples ação. Então você vê que às vezes a gente busca o nosso efeito rebote está muito mais ligado a nós mesmos do que com as outras pessoas. Porque a gente precisa pensar, saber o que a gente está fazendo. Tá? A gente precisa ter consciência das nossas ações. Esse é um ponto-chave, a sacada de hoje é essa, tá? Foque nesse ponto, tente saber aquele momento que você costuma comer um doce ou costuma fazer algo que não irá te trazer benefícios para a saúde, porque você vai começar a entender o momento que você está. Tá? Vamos pensar no caso desse cara, ele sabia que todo dia, 3 horas da tarde, ele ia comer um cookie e tomar um café. Só que ele percebeu, ele não precisava daquilo. Ele podia simplesmente levantar, tomar uma água e conversar com um amigo. Aquele efeito, daria o mesmo resultado se ele comesse o café e tomasse o cookie. Não que seja certo ou errado, mas é algo que a gente precisa saber. A gente precisa estar consciente das nossas ações, tá? E a gente consegue nós mesmos fazer isso. Nós mesmos, a gente não precisa de remédio para isso, tá? O que a gente tem que fazer? Estar consciente, estar presente, tá? A técnica que eu vou passar hoje é uma técnica de respiração, uma técnica simples. Lembra que a gente tinha comentado da base do nosso cérebro, que é uma base mais primitiva, que a gente tem que ficar em estado de alerta, estado de atenção? Isso é ótimo para o ser humano. Só que em excesso faz mal. Por quê? Esse excesso de cortisol, que essa base do cérebro, ela joga para o nosso corpo, ela é muito boa para quando a gente estiver fugindo de alguém, fugindo de algum leão, alguma coisa, você vai ter mais velocidade para correr, vai ser muito bom para você. Só que
Hoje a gente não está correndo, a gente não faz nada, quase. Vamos falar de uma maneira geral, a gente fica o dia inteiro sentado, tá? Falando de uma forma bem geral agora. A gente fica o dia inteiro sentado trabalhando. A maioria das pessoas hoje trabalha assim. Ainda mais com essa época de quarentena que a gente está, a gente não acaba andando muito. Esse cortisol, quando fica do nosso corpo, ele inflama o nosso corpo. Se ele não utilizado dessa maneira que foi feita para ocorrer, de sair correndo, fuga, sai, atenção, estado de alerta, ele vai ficar no nosso corpo e vai inflamar o nosso corpo. Tá? E a maneira de desinflamar o nosso corpo é movimento, respiração e remédio. Você pode escolher o que você quer usar. Tá? Lógico, os médicos receitam remédio, tem casos e casos. Mas a maioria a gente consegue reverter isso, tá? Não tô falando que é para parar de tomar remédio, não, pelo contrário. O médico de orientação continua. Só estou falando que essa ferramenta também existe e a gente pode usar ela, tá? Ela é muito importante. A gente precisa assumir a nossa vida, tá? Pense em você. Então, essa técnica ela ativa essa área do nosso cérebro, uma área de tranquilidade, uma área de presença. O que a gente precisa fazer? Isso é muito simples, tá? Fecha os olhos. Tá? A gente vai fazer a respiração agora. 4, 2, 6. Então a gente vai inspirar, puxar o ar em 4 segundos, segurar o ar em 2 segundos e soltar o ar em 6 segundos, tá? Então todo momento que você perceber que estiver mais ansioso e principalmente de manhã e à noite, antes de dormir, a gente vai fazer essa técnica, tá? Então feche os olhos, concentre em você. Perceba o ar entrando pelo seu nariz, indo até o seu pulmão e voltando. Se possível, respira só pelo nariz, tá? Mantenha a boca fechada agora. Puxa o ar. Segura o ar em 2 segundos. Solta bem devagar. Puxa o ar em 4 segundos. Segura. Solta bem devagar. Puxa o ar em 4 segundos. Segura. Solta o ar bem devagar. Aí, mais uma agora. Concentre em você, na sua respiração. Vou parar de falar. Aí. Pode abrir os olhos devagar. Já viu como está mais calmo, está mais tranquilo? Tá? Esteja presente agora, nesse momento. Evite muito o futuro. Ele é bom, ele é importante, mas ele vai ter sua hora. Essa é uma técnica que a gente pode fazer em qualquer momento do nosso dia. Você não precisa pagar nada para fazer ela, você simplesmente precisa estar presente, tá? Você não precisa de material, você não precisa de equipamento. Em qualquer lugar que você estiver, seja no carro, seja no ônibus, faça ela, tá? Lembra disso agora, todo momento, fique atento, tá? É um modo, tudo isso, da gente ter uma maior visão, uma maior consciência dos nossos atos durante o nosso dia. Tô dando um exemplo, é um exemplo só, né? Não é que é certo ou errado comer bolo de chocolate, gente. Pode comer, tá? Não tem, cada um sabe o que tem que fazer ou não. Mas tô dando um exemplo. Às vezes você vai querer comer um doce, tá? Aí você fala, será que eu preciso mesmo do doce? Tá? Para um pouquinho e pensa. Tenha sempre um delay, tá? Fica com isso pra você. Tenha um delay. Quando for pegar uma coisa, você para, vê se precisa dela mesmo e volta. Fala, putz, será que eu preciso mesmo disso? Se for para comer, coma da melhor forma. Fala, agora eu vou comer o bolo, eu vou saborear esse bolo. Tá? O que a gente precisa saber é tirar essa impulsão que a gente tem, essa ansiedade de comer, comer
E sabe qual é o pior? Quando a gente acaba comendo de forma muito rápida, quando a gente tem essa ansiedade, a gente desconta tudo isso na comida, a gente acaba vendo depois que a gente come que falta mais alguma coisa. Então a gente nunca está satisfeito com o que a gente come. Nós nunca estamos satisfeitos com a gente, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre quer algo mais. Mas resumindo então, de uma maneira super objetiva, específica, lembrem dos 3 estados de pensamento, o que te leva a fazer uma determinada ação, tá? Pense antes de fazer as coisas, esteja mais presente. Faça essa respiração em qualquer momento do dia, principalmente quando você acordar, na hora de dormir, tá? Você precisa se conectar com você. Esteja mais presente, mais consciente, tenha atenção plena em todos os atos do seu dia. Esteja mais presente, mais consciente, tá?